Cara, eu queria que você entendesse que nesse podcast, Fábio, a gente vai falar como que investir em pessoas gera milhões. Você vai entender milhões de reais, né? Milhões de sei lá o quê, né? Milhões de reais. Então a gente vai falar sobre desenvolver pessoas. Por que eu focar no CPF de alguém, eu amplio o CNPJ da pessoa? Então por que focar nisso faz diferença? É isso que eu quero saber aqui. Eu queria, cara, de forma bem direta assim, né? É muito doido, porque quando a gente fala de pessoas, uma vez eu estava no aeroporto, eu estava indo dar uma palestra em São Paulo. E aí eu encontrei um cara, o Alexandre. O Alexandre, ele trabalha com produção de perfumes. E eu batendo papo com ele, cara, eu virei e falei assim, eu sou curioso de conversar com as pessoas, né? E eu virei pra ele e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, o que você faz? Ele falou, eu produzo perfume, eu crio a essência, rodo esse perfume na Índia e importo para o Brasil e distribuo para todo o território nacional. É cliente da... Pode virar cliente da Nex. Pode ser. Passa o contatinho eu tô vendo a Quero olhando para mim assim, vou trazer ele para Nex. Contato, né? Contato. E aí ele falou, cara, é um trabalho danado que ele tem. E eu perguntei para ele, cara, qual o maior desafio no teu mercado? Porque eu fiquei curioso, o cara cria o perfume, roda na Índia, interessante, traz para o Brasil, distribui no Brasil inteiro. Qual o maior desafio? Ele pensou assim uns 5 segundos e falou, gente. O maior desafio dele é gente. Cara, Agner, no teu negócio, é gente também? É desafiador? Gente é desafiador também? Gente é desafiador. Como funcionário e como cliente, né, Gê? A gente aprende muito a lidar com gente depois que a gente aprende a lidar com nós mesmos, né? E desenvolver pessoas não é fácil, né? Porque elas vêm com uma história, uma estrutura, carrega dentro de si algumas coisas que a gente... Como a gente já passou pelo processo de coaching, a gente consegue lidar melhor com essas pessoas. Você estava falando de o quê? Você estava falando que até... Não sei, se não puder falar, você fala. Mas você estava falando até sobre, às vezes, para avisar a pessoa que o ouvido dela... Você trabalha como barbeiro. Está muito perto da higiene pessoal da pessoa ali. Você falou até para avisar que a orelha dela tá suja, às vezes, você tem que ter um jeitinho para falar ali, né? Porque tem gente que vai te agradecer, tem gente que vai falar, o que você tá... Como é que é? Como é que usa... gestão de gente no dia a dia numa barbearia? Conta um pouquinho pra gente aí. Porque a galera também, elas têm dentro delas, elas são tímidas, né? Pessoas do interior, o pessoal fica bem mais... A cultura é menor, né? E para você falar isso, você tem que ter uma inteligência emocional, como falar, entender como que é o seu cliente, né? Tá ali, saber qual é o perfil dele, qual é a maneira que você vai falar, se é com carinho, claro, como né? é que você avisa pra um cara que a orelha dele tá suja? Eu fiquei curioso agora. Como é que você vira e fala assim, rapaz, tua orelha tá suja? Assim, com jeito, com jeitinho e tal, né? Não, mas fala na prática, eu fiquei curioso agora. O cara tá lá, né, fazendo a barba. Aí tu olha por ele e fala, é assim mesmo? Assim, não, eu faço assim. Faço algumas perguntas antes, né? Você passou por algum processo de resfriado recentemente? Porque geralmente o processo de resfriado acaba acontecendo isso com a pessoa sem ela saber. Eu acredito que sim, por causa do otorrino, e eu passei por isso. Né? E ele fez essa pergunta para mim. Não sei se isso é cientificamente comprovado. Mas é o teu caminho. Mas é o meu caminho. Esse foi o caminho que eu achei mais curto, né? Você passou por algum resfriado recentemente? Por que eu tô espirrando? Não, porque a tua orelha tá suja. É assim, não. Não. Aí se deu um quebra, né? Para antes de você fazer uma pergunta dessa, que para nós é muito invasiva. É delicado. Eu tô brincando, mas eu tô curioso mesmo. Porque né? Aí antes disso eu dou esse quebra, né? E quebrar o seu cliente fazendo isso com carinho, com amor. E aí ele pergunta, geralmente ele faz isso que você falou. Não, por quê? Né? Porque meu nariz não tá pingando, eu não tô resfriado, ele deve pensar. Não tô tossindo. Não, porque tem um pouco de cera a mais no seu ouvido. A hora que você chegar em casa, toma um cuidado. Então a gente passa isso pro cliente. Ele, normalmente ele agradece? Agradece. Assim, alguns ficam quietos, né? Por causa do perfil, mas aquele que é o comunicador, ele sempre fala, obrigado. Valeu, obrigado por você me avisar. E antes a gente tinha um bloqueio com isso. Então, entender de pessoas faz com que a gente evolua muito nisso aí. Incrível, cara. Incrível. Porque, pensa só, né? É igual liderança, né? Já passou uma situação complicada de liderança, Quero? Alguma coisa do tipo... Ou desse tipo ainda não? Desse tipo ainda não. Porque assim, tem nos treinamentos de liderança, né? Tem um exercício tradicional. A gente nem faz na nossa escola, não, que é como dar feedback para mau hálito. Já teve que dar um feedback de mau hálito na liderança?
Acho que eu não tive necessidade ainda. Não. Não me recordo de ter precisado, não. Ainda bem, eu podia falar assim, não, tem 4 lá na empresa, fulano, fulano e fulano, fulano. Inclusive, tô aproveitando aqui o podcast para dar o feedback, beleza? Ó, vamos cuidar. Eu preparei uma listinha aqui, quero aproveitar esse momento. Não, mentira. Qual o desafio? No teu ramo, importação, aonde que lidar com gente faz diferença? Aonde que lidar com gente faz diferença, eu diria que em absolutamente todos os pontos, né? Então, eu vou trazer, para quem trabalha com comércio exterior, entende o que eu vou falar agora, porque o nosso trabalho é lidar com deadlines e prazos o dia inteiro. Todo mundo tem urgência de trazer um negócio do Brasil. Todo mundo. Ainda mais na minha área, eu trabalho na logística aérea, né? Então, é lidar com expectativas do cliente, que às vezes vai estar sofrendo uma pressão por alguma falta de um equipamento, né? No nosso dia a dia de trabalho. Já teve algum caso assim que você lembra, assim, que foi assim, tipo, caraca, aquela ali... Nossa! Me conta um. Fiquei curioso. Vários. De repente, a gente ter pedido na sexta-feira para a carga já estar no Brasil aqui no sábado. Né? Nossa. E a origem que às vezes não tem fuso horário, e não tem. Se o cliente precisa, a gente vai dar um jeito. Missão impossível praticamente não existe. Assim, se existe alguma mínima possibilidade, a gente vai conseguir dar jeito, né? Então, de vez em quando tem algumas Qual foi a carga mais esquisita que você já trouxe para aqui pro Brasil? Vem alguma... Esquisita? Vem alguma na cabeça? Olha, talvez isso seja positivo, mas tem muito partes e peças, maquinários, cargas esquisitas, assim, não vem muita coisa, não. Não vem nunca, não, a tua carga. Acho que tá todo mundo bonitinho aí, que tá trazendo. Não tá trazendo nada esquisito, não. E você, cara? Gente, o que que gente fez diferença pra você sair do clube de quem faturava 200 mil no ano para faturar 20, faturar no sentido de vendas, né? Vender 20 milhões no ano? É o grande desafio. Gente, é o grande desafio, Jerônimo. E lá no nosso escritório, por exemplo, era eu sozinho. Eu comecei a empresa eu sozinho. E você vendia esses 200 mil por ano sozinho? Era, sozinho. Como é que é o nome da marca que você vende, cara? Que você representa? A principal que você representa? A principal, essa do clube, é a Unvox. Unvox, né? Que ela trabalha com caixa de som. Uma caixa de hoje som, no legal. mercado, Por que eu gosto de falar, cara? Eu ganho nada da Unvox, mas o fato de você vender a Unvox, conseguir ter um faturamento, ter uma vida... acredito eu, boa hoje. Graças a Deus. É o que permite com que você seja um dos 4 maiores doadores. Então, Unvox, obrigado. Não está me pagando nada aqui. Gratidão. Mas pagou, vocês juntos alimentaram 10 mil pessoas. Então, amigo, eu quero abundância. Quanto mais Unvox cresce, mais Gilberto cresce, mais prato de comida a gente alimenta. Mais alimenta. Tudo bom. É isso. É isso aí. E lá na empresa, então, eu consegui, né? Inclusive, foi até com a história sua e de Paty Araújo, que foi a história do guardanapo. Então, chegou um determinado tempo que eu precisava de gente para o escritório. Mas a representação acaba que é difícil você muito pegar... pessoal, né? Muito pessoal. Porque as pessoas ou quer ser CLT, quer o direito, ou pensa como dono e os bons já são representantes. Né? Então, aí eu falei, cara, mas eu preciso de alguém para me dar suporte, porque a parte administrativa era o meu desafio no escritório naquele momento. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso com minha esposa? O perfil comportamental foi que me trouxe esse argumento, que quando você falou para a Paty que como é que vai inserir o sonho da Paty no meu. Cara, aquilo ali em 2021 foi a virada de chave para eu convencer a Niédia a virar sócia do nosso, que é minha esposa. Que eu tenho hoje eu posso dizer que eu tenho o mesmo prazer que você de trabalhar com e ter sócio com uma esposa, né? E aí foi que eu fui vender a ideia de Niédia, que gosta de gente, ela é líder, ela trabalhou em empresa há muito tempo, não numa empresa só de quase 18 anos. Uau. E até agora, depois do Profissão Coach, ela decidiu expandir. E aí o desafio era esse. Como é que eu vou vender o sonho? Então, entender de gente, primeiro eu tive que me entender, que o perfil comportamental traz isso. Não é você entender de Heverton, de Jerônimo, não. É entender de você. E aí, como é que você vai expandir? Como é que a Agni fala? Como é que a Carol fala? Como é que Jerônimo fala? Né? Então, peraí, eu interpretar. Não é um jeito rude, por exemplo, o executor que a gente fala, que ele é muito direto, né? O Five, é assim, ó, não dá para fazer uma aula de perfil comportamental, mas é assim, ó, existem basicamente 4 perfis, que é o cara que, cara, gosta de falar, gosta de ser o centro das atenções, que a gente chama de comunicador, né? O comunicador eu sou um comunicador, Gilberto é um comunicador, né? Nós somos... Agner é um comunicador, né? Então, nós somos comunicadores, a gente gosta de falar, né? Esse é um perfil. Qual é o bom desse perfil? É bom com gente, se dá bem com gente, né? É um cara que aceita muito desafio, tá tudo bem, a coisa muda, ele tá, não, beleza, vai dar certo, vem cá, deixa que eu resolvo, tal.
Mas qual o ponto ruim? Fala muito. Né? É bom porque fala muito, ponto ruim porque fala muito. Né? Somos nós comunicadores. Às vezes a gente não tem muito foco, porque tá falando de uma coisa, daqui a pouco fala de outro, sou eu. Né? Então, e tem o segundo perfil, que é o executor. O executor é o cara que, cara, ele gosta de fazer assim, ó, check, 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 check. Fiz. Qual é o bom do executor? Ele faz. Qual é o ruim do executor? Ele faz a qualquer custo. Então, às vezes, ele tem que tirar uma cerquinha da frente. Ele vai, pega um trator, faz... tirei a cerca. Não, peraí, cara, mas você tirou cerca, tirou grama junto, tirou flor junto, arranca tudo junto. Né? O executor normalmente é chamado de grosso. Ah, você é meio grosso de vez. O comunicador, você fala muito, né? Tá falando demais. Né? O executor, pô, você é meio grosso, direto ao assunto. Né? Uma reunião com o comunicador começa, ei, como é que foi o final de semana? Né? O executor começa, cadê os números? Né? Então, essa é a diferença. Né? A gente tem o planejador. O planejador é aquela pessoa calma, serena, plena. Todo mundo tem um amigo que gosta de ouvir, ele é plena. Né? Temos 2 planejadores aqui. O Everton é planejador, Carol é planejadora. Então, a Paty é planejadora, planejadora, executora. Normalmente, cada um tem 2 perfis. E aí, o planejador é o cara pleno, gosta de ouvir, sereno. Ele é muito bom ouvinte. Aquilo que ele faz muito bem feito, rotineiramente. Ele é muito bom com rotinas e muito bem feito. E qual é o problema do planejador? O planejador, muitas vezes, ele guarda as coisas para ele. E aí, o que acontece? Vai virando panela de pressão. Daqui a pouco ele faz... Buf! Explode tudo de uma vez. O planejador, você dificilmente vai ver ele irritado. Quando ele irrita, ele já vai lá e pede demissão. Então, o planejador tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Passou agora isso, né? né? Passou no escritório agora? Agora. Acabamos de passar isso aí, no escritório. Por quê? Porque guarda. Ele guarda. É, um colaborador, pessoa incrível, coração incrível. Inclusive, lá na empresa, a gente faz o teste com perfil comportamental para entender, para dar o feedback até mesmo para eles, como não eram coach, o Edson, né? Que até aluno agora fez a última turma do FCC, por conta que eu apliquei o perfil comportamental dele. Ele gostou tanto que ele virou coach. Aí ele foi fazer. Mas e aí? Entendeu? Olha o comunicador, ele começou falando, aconteceu isso agora, já está falando do Edson que fez a formação. E aí ele pediu demissão, ele falou, Neto, por eu ter feito perfil comportamental, ter feito a formação, eu entendi que meu projeto é outro. Então eu quero encerrar. E fez isso pelo WhatsApp. Não esperou nem eu chegar das férias que eu tinha tirado. Uau. Aí eu falei, caraca, mas tudo bem, você tá bem? Então tá ótimo. Então segue o jogo. O planejador... Ele explodiu de vez sem falar nada, né? Sem esperar eu chegar. O analista, por sua vez, ele é o cara que gosta de detalhe. Um analista, tradicionalmente, ele vai preferir conversar com uma planilha de Excel do que com uma pessoa. Se ele puder falar assim, ó, tem uns 5 caras ali fora tomando um café, bora com eles? Não, prefiro ficar no meu Excel aqui. O que o analista é? Ele é muito perfeccionista. Cara, o analista, ele é minucioso. Se o analista falar pra você que você tá errado, bicho, já pede desculpa sem nem saber por quê. Você errou. Você não sabe nem o que você errou, já pede desculpa. Porque dificilmente ele vai estar errado. Porque pra ele te dizer que você errou, parceiro, ele olhou ele viu 3 vezes o relatório, viu 4 vídeos da internet, reviu o relatório, falou, você errou. Falou, tá sim, senhor, desculpe. Né? Qual é o desafio do analista? Né? Às vezes ele fica muito obstinado no micro e não vê o macro. Então ele fica muito é isso, tem que ser isso, e ele não vê a visão do todo. Então ele tem pouca maleabilidade. É o desafio do analista. E outra coisa, tem dificuldade com feedback. Porque como ele quase nunca erra, quando ele recebe feedback, ele fica louco. Mas não louco com a pessoa, fica louco com ele mesmo. Por que ele fica louco com ele mesmo? Porque ele se pune demais por ter errado. Né? Então, esses são os 4 perfis comportamentais, que é o que o Gilberto está contando para você, Five, que é o que fez muita diferença entender de perfil comportamental, que foi o que o Wagner falou, né? Para dar o feedback para um cliente, ele vê qual é o perfil do comportamental dele. E inclusive até com o cliente, né, Gerando? É como o Wagner falou. Você entender de gente, para quem vive de venda, como nós representantes, então, ele é comprador profissional, não é o consumidor final. Então, ele compra com a razão. Então, a gente entender de gente até entender como é que ele está falando as coisas e tem um tempo, que às vezes você está aqui de frente, fazendo a negociação, mas você sente que não é o clima de vender. Como é que você vende para um comunicador? Para o comunicador? Fácil, falando, deixando ele falar, faço muita pergunta. E ele vai. Vai. E aí da eu vou corda pegando, que ele vem, da corda que ele vem. E aí ele vai só pegando os ganchos, né? Como é que você vende para um analista, um cara mais... Cara, para um analista você tem que trazer resultado. Você tem que mostrar detalhes. O que é que aquilo vai trazer de vantagem para a empresa dele?
o que é que aquilo ali representa, tem que trazer algum case de algum outro cliente ou de alguma outra região. Isso você aprendeu na formação em coach. Isso eu aprendi na formação em coach. Que legal. E depois na especialização, né? E um executor que quer ir direto ao assunto, como é que você vende para um executor? Tem que ser rápido. Ele é muito rápido, então ele quer resultado. Quanto é que isso vai trazer para mim? Ele às vezes pergunta. Vai trazer X, você vai vender tal número. Direto ao assunto, sem enrolação. Não pode ter enrolação. Aí ele é muito, ele é otimizador de tempo, né? Porque quem é o comprador ali, ele tem vários outros representantes na fila. Então, ele quer ser atender logo. Então, você vai direto ao objetivo, fala o que você quer oferecer para ele e vai embora. Então, se você quiser falar, por exemplo, lá nós representamos 8 indústrias. Então, se eu quiser falar de uma segunda indústria, eu tenho que marcar uma outra agenda. Determinado cliente. Para executor. Para o executor. E um planejador, você consegue... Tem comprador que é planejador ou o planejador normalmente não é um comprador? Não é um comprador. Normalmente, nem analista, nem um planejador, normalmente não é perfil normal. Sempre é o comprador. Ou um comunicador ou um executor. Eu tenho um cliente específico que ele é analista, executor. Comprador. Ele é um comprador. Esse ele dá trabalho. Esse dá trabalho. Esse ali, ele tem os tempos. Se você chegar falando muito como comunicador, perdeu ele. E se falar besteira, você perde o tempo, perde até o clima, o time. A gente chama de time, né? Perdeu o clima, falou uma besteira. Então, com ele... O Fábio, tá entendendo que não é por sorte que você sai de 200 mil para 20 milhões de venda no ano. Né? Você vê que é impressionante, né? Cara, você tem um atleta, Heverton, que aumentou em 69% de gols depois que virou teu cliente em coaching. Sim. Né? O que óbvio, não precisa revelar nada pessoal. A gente sabe que coach levado a sério, a gente não revela nossos clientes, a não ser que eles autorizem. Esse repostou seu post, então você pode falar, né? Ou o que você puder falar deles. O que mais faz um cara aumentar em quase 70% o número de gols dele na temporada? Por que os teus atletas aumentam a performance? O que faz o treinador do time campeão europeu mandar direct para você, falando, cara, o que você está fazendo com meus atletas? O que faz, na prática, um atleta melhorar a performance? O primeiro ponto relacionado ao atleta, porque o atleta está no ápice da performance humana, basicamente, né? Então, chega um momento que fisicamente eles estão muito nivelados. Fisicamente, tecnicamente, taticamente. Mas a parte pessoal é a que começa a fazer a diferença. O nível de confiança e o nível que eles se conhecem. Alguns atletas, eles se cobram muito para ser team players, jogar para o time. E, às vezes, esquece de si mesmo. E ao eles começarem a se conhecer, ao conhecer os companheiros também, e principalmente ao conhecer as expectativas que o técnico tem deles, eles conseguem se posicionar melhores. Quando a gente... Dá um exemplo na prática, assim. Esse cara aí que aumentou em muitos os gols, que... Pois é, por exemplo, quando... Ou outro que você queira. Tem atletas que eles têm uma preocupação muito grande com o que vai acontecer se eles não passarem a bola. Se chegar em determinado momento, ele tá de cara pro gol, mas tem um outro pedindo, caramba, será que o cara vai ficar com raiva de mim? Será que eu não tenho que tocar? Tudo se passa na cabeça dele na hora. Tudo passando na cabeça dele. Mas, muitas vezes, a melhor opção para ajudar o time é ele chutar no gol. A melhor opção pro time é ele ele chutar. Entende isso e aí no ele processo. Começa a entender isso no processo de coach, começa a entender qual é a função dele e deixar de ficar só se cobrando, só se preocupando com as cobranças que vêm de fora. E não, cara, eu tô aqui para fazer meu trabalho, meu papel, tenho a confiança necessária, então eu vou fazer o gol. E o cara vai lá e faz o gol. Incrível, incrível. Então é mentalidade. Mentalidade. E também conhecer, isso tudo que está sendo falado aqui, conhecer de pessoas, porque cada técnico tem o seu perfil. A partir do momento que eu mapeio com o atleta qual é o perfil do técnico dele, se o técnico dele é executor, então é dar resultado pro cara. Dá resultado pro cara. Não tem conversinha. O técnico é daquele amigão. É aquilo que a gente aprende na formação em coach do IGT, né, cara? Não é sobre como você gostaria de ser tratado, é como o outro gostaria de ser tratado. E aí, com isso, ele se coloca diante de um atleta que o técnico dele gostaria que ele fosse. Exatamente. Por isso que eu tenho vários casos de atletas que às vezes não são nem relacionados ou ficam muito tempo na reserva que começam a alcançar mais espaço. Porque a gente mapeia o que o treinador precisa. O treinador amigão, então bora lá. Vira o cara do time. O treinador é o analista. Então, cara, tu tem que estar nos treinamentos acertando tudo. Aí o técnico começa a olha, tá diferente esse jogador. Caramba, vou colocar ele mais tempo para ver o que acontece.
Incrível. Aí nessa hora, a parte física, técnica e tática dele tá no topo, aí ele aproveita. Aí ele aproveita. Uau. Uau. Incrível, né? Incrível.